Um sapateador, professor, pesquisador e coreógrafo. O outro contrabaixista, cantor, arranjador e compositor. Ambos norte-americanos, unidos pela arte no espetáculo No Baixo do Sapateiro. Ao meu lado, para uma boa conversa, Steve Apper e Bruce Henry. Olá, rapazes, é um prazer recebê-los aqui no Ideias Aldeia. Muito obrigado, prazer nosso. Vamos conversar, a conversa é tranquila, solta, de boa. Ufa. Ufa. Steve, bom, vocês são americanos, mas estão no Brasil há um tempo já, né? Já são quase cariocas da gema, assim, né? Como é que o Brasil chegou para vocês? Olha, primeiro, nossos caminhos são muito separados, que a gente se conhece aqui há 12 anos no Brasil, né? Mas o Bruce mora aqui desde os anos 70, eu me mudei para o Rio de Janeiro em 1991. Então, nós conhecemos 95, 96, por aí. Quando a gente começou a ensaiar num quarto de sala na Gávea, não foi isso? No seu O primeiro apartamento. ensaio foi num quarto de sala na Gávea. Mas vocês já se conheciam, não? Se conheceram no Rio de Janeiro? Se conheceram no Rio de Janeiro querendo trabalhar juntos. Eu estava procurando um sapateador para trabalhar e o Steven estava procurando um músico para trabalhar. Porque a gente vem na verdade, mesmo se hoje em dia parece que nossos caminhos se bem juntos, nossos mundos são meio separados, né? Porque eu venho da dança e ele, claro, vem da música. Esses dois mundos se falam, mas nem sempre. Quando eu cresço nas academias de dança, nos espetáculos que você faz, você não convive com músicos. Mas o sapateado aproxima esse elo, né? Completamente. Né? A proposta de dança do sapateado tem uma referência muito marcante na música, né? Completamente, mas mesmo assim a gente aprende a fazê-lo dentro do mundo da dança. Então a gente não tem um contato diário com músicos e raramente tem a possibilidade de trabalhar com músicos, com música ao vivo. A gente muitas vezes trabalha com música gravada, né? O sapateado, na verdade, é um termo entre a dança e a música, por assim dizer. Olha só. Né? O mundo da dança raramente se encontra com o mundo da música. Na verdade, os bailarinos raramente trabalham com música e vice-versa, com músico mesmo. Música sim, mas quando se trata de música é a orquestra que fica lá e os bailarinos. É algo lá. muito separado, né? né? É um mundo separado. Não se desprezam, mas não chegam a tratar um convívio íntimo, a não ser em casos individuais, digamos assim. Quando um músico casa com uma bailarina ou coisa assim. E o sapateado, o que é muito comum, E o sapateado fica no meio termo, não é nem músico nem bailarina, os dois. O movimento dos pés, aquele barulho, obviamente... Não interfere no que se ouve, né? No que se escuta, né? Claro. E como é que nasceu? O sapateador interfere bastante. Isso é uma indireta ou direta mesmo? Não, nesse caso é até agradável. Como é que nasceu o projeto No Baixo do Sapateiro? Nasceu de começar, né? De fazer um número que era muito bacana. Né? A gente começou a ver que nossas... E um trocadilho com a música do Ari Barroso, né? Que na base. O nome é... Mas eu falo da parceria. Do próprio projeto. Na verdade, não começou com esse nome, O próprio projeto começou com outros nomes. Já passamos por uns 3 nomes, eu acho, né? E a gente vai adequando o repertório, vai adequando o trabalho ao momento. Mas começou uma oportunidade de fazer um espetáculo no Metropolitan na época, não foi? Foi o primeiro. Foi a abertura do... O que você fazia mesmo? Era a abertura do Tom Cavalcante. Tom Cavalcante, é isso aí. Tinha um espetáculo Tom Cavalcante no Metropolitan
que hoje em dia chama, não sei, nome de uma muda de telefônica, nome toda claro. E... Não, é Credit Card Hall, não é isso hoje? Ou é cartão de Eu crédito acho que agora é o Credit Card Hall. Todos os teatros é um Mas ou o ano outro, passado era outra coisa. Né? Já foi outro. Enfim, e aí precisava de uma coisa assim que fosse um pouco mais dinâmica do que apenas um trio, um quarteto de músicos no palco. Tinha que ser um pouco mais, né, um pouco mais de movimento e tal coisa. E eu já estava com essa ideia também de sapateado, taconeio, uma coisa assim, né? Agora, Steven, você está menos tempo no Brasil e chegou com essa ideia de, eu sei que você tem trabalhado para fortalecer o sapateado no Brasil. Como é que você vê o sapateado hoje no Brasil? Olha, o sapateado está indo muito bem até um certo ponto. Primeiro, quero dizer que aqui não tem tradição nisso, né? Vamos voltar. Eu faço o sapateado americano, né? Porque a ideia de fazer sapateado, quer dizer, de fazer ritmo com os pés, tem muito no Brasil também. Tem o chachado, né? Sim, claro. Tem uns sambas que usam, que fazem, né? Samba não só samba no pé, mas tem samba de sapateado, tem a chula no sul, enfim, né? Isso aqui não é próprio do sapateado americano. Mas eu faço essa tradição do sapateado americano. Porque a palavra se associa muito ao sapateado americano. Mas o sapateado flamenco é muito forte, né? Por exemplo. Mas, enfim, a gente chama de tap dance no sentido de sapateado americano. Então, quando eu cheguei aqui, porque a primeira vez não foi para morar direto, eu vim para dar umas aulas e tal. E tem um movimento, né? Em academia de dança, tinha muita gente fazendo, né? E eu vim para somar. Eles me chamaram, eu vim para dar aulas, dar um reforço. Um pouco de ingenuidade na maneira de fazer, né? Porque as pessoas vê filmes, vê essas referências de Fred Astaire, de coisas assim, mas no fundo não sabe muito. Então é um pouco de imitação, é um pouco ingênuo e tal. Então eu vim para tentar acrescentar e dar aulas e melhorar um pouco o quadro. E, enfim, aos poucos eu fui ganhando projeção e viajando muito no Brasil, principalmente depois que eu comecei a fazer espetáculos também. Aí apareci mais na televisão, com o Bruce, mas antes já com um outro rapaz que tinha feito uma dupla, que chama Preto e Branco, era um outro sapateador. Então o fato de aparecer na televisão, de ir para programas como Xuxa, Faustão, de dar aula para as Paquitas, e depois fomos para o Jô Soares, enfim, outros programas assim, como esse, dá uma projeção muito grande, né? Muito mais do que simplesmente ir no teatro, porque no teatro você vai ter 500 pessoas, na televisão você já vai para 1 milhão, vai para 2, né? Claro, sem dúvida. Então, agora me chamaram para trabalhar no Criança Esperança, vai ter sapateado pela primeira vez no Criança Esperança. Então isso dá uma exposição muito grande. Então, traz a vontade para muitos mais jovens querendo fazer, né, o sapateado, e eu acho que o sapateado está indo bem. O que ele tem que fazer agora é estabelecer-se profissionalmente, de ter mais, não somente alunos, mas de ter mais propostas profissionais, pesquisas e de pessoas que colocam isso no palco para valer, né? Aí vai se firmar. Mas você fez essa referência ao sapateado americano, citou Fred Astaire, eu começo a pensar tem uma tese que diz o seguinte, que determinados povos se adequam a determinados estilos de arte, né? Por exemplo, sapatear, o brasileiro sapateia naquele estilo, mas quando a gente lembra de Fred Astaire, de um Gene Kelly, Sammy Davis Jr., você fica pensando, será que se chega naquele nível, um brasileiro? A mesma coisa se pensa, por exemplo, será que um americano dança samba? Acho que o Jackson do Pandeiro até já fez essa pergunta, quer dizer, eu posso até cantar um boogie-woogie se eu ver o tio Sam dançando samba ou um japonês. A música é do mesmo jeito, por exemplo, o rock é totalmente inglês, se encaixa em outra... Quer dizer, vocês concordam com essa ideia de que determinado povo, por uma característica, se afina melhor a um determinado segmento artístico? Com certeza, e não é só uma questão cultural. O caso do canto, por exemplo, a palheta da boca se forma a uma idade muito pequena e de certa forma, dizem, hereditário. É uma coisa genética que você vai criando. Então, a forma da boca serve para cantar
certo tipo de música, de certa maneira. Por isso que é diferente. O americano nunca vai fazer samba igual ao brasileiro. O brasileiro nunca vai fazer blues igual ao americano. Mas vai fazer de uma maneira interessante. Porque aí é que tá. Porque o jazz que se faz na França é interessante por causa da própria mistura que tem na França. Porque tem marroquinos, tem tunisianos, tem muitos africanos. Aí eles pegam a ideia do jazz, que é essa liberdade que é o tempero de cada país, né? E cria outra coisa com isso. Mas não pode comparar com a matriz, digamos assim. Não é justo e nem adequado comparar com dizer, não é tão bom quanto. Não é tão bom quanto, nunca, nessa direção exatamente nunca vai ser, mas é diferente, é novo, né? É fresco, é legal, é bom. No caso do sapateado, eu quero dizer uma coisa que é muito importante, porque as pessoas pensam em sapateado e pensam, Fred Astaire. Então já imagina, nos 40, jazz, bengalas, shows musicais, aquelas fileiras de mulheres lindas com pernas. Teve um período de muita acrobacia, né? Também. Mas o que se faz hoje, o que a gente faz, não é nada disso. Nada. Não é uma tentativa de imitar aquilo lá. Sammy Davis foi Sammy Davis, Fred Astaire foi Fred Astaire, fantástico. Mas a gente não está tentando recriar isso. A gente usa a ideia de fazer ritmo com os pés e de a liberdade que esse instrumento de percussão propicia para fazer o nosso. Então, tanto que nosso repertório é muita música brasileira, passeia, vai para os Beatles, vai para a música brasileira, vai para Vila Lobos, volta, vai tudo que é sentido. A música assume um papel tão importante quanto a coreografia. A coreografia surge como resultado. Quando nos filmes do Fred Astaire e tal coisa, a coreografia vinha acima de tudo. Sim, a parte sonora era até gravado posteriormente, não era? Era gravado à parte. O som que a gente ouve não é aquilo que eles estão fazendo, é gravado separadamente. Até para encaixar. A coreografia que tinha que ser, em muitos casos. Né? Também. Mas então o sapateado que se tenta criar no Brasil não é uma recriação do Fred Astaire. Isso que eu quero dizer, que é muito importante, porque o sapateado que se faz hoje em dia vai ser a expressão do povo brasileiro com essa técnica de percussão que se faz com os pés. Steve e Bruce, nós vamos fazer um breve intervalo, mas continuamos nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o sapateador Steve Rapper e com o músico Bruce Henry, programa que está sendo gravado aqui no Teatro da Usina de Arte João Donato. Rapazes, o espetáculo que vocês trabalham atualmente é um baixo e o sapateado. Esse encontro casou legal? Do contrabaixo com... Olha... Há 12 anos que a gente está fazendo isso, sapateado. que está tá dando certo, né? Pelo menos até agora ninguém reclamou. Mas é um peixe, digamos assim, às vezes um pouco difícil de vender. Porque é uma combinação muito incôngrua, né? O contrabaixo, as pessoas em geral não desconhecem as possibilidades, enormes possibilidades, a extensão do instrumento. Não, estamos falando de brincadeira, mas é um instrumento muito versátil, né? Portanto, que seja estudado e pesquisado, né? E o sapateado também, como o Steven disse há pouco, é uma coisa que as pessoas têm uma ideia bastante limitada do que seja o sapateado, né? Eles relacionam com um estereótipo. Então, por essa razão, é um pouco difícil de vender o peixe, mas as possibilidades são
muitas. A gente Deve desmistificar, então, essa ideia. Porque o baixo tem aquela coisa, é da cozinha, né? Fica ali na marcação. Lá atrás. Então a gente já pensa, né? Vai ter o que? Um espetáculo inteiro, um cara bum, 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 e outro... O que, né? A imagem que a pessoa a primeira se faz, ideia né? é Mas aí é que tá, isso. né? O contrabaixo ele toca com arco, então muita melodia, né? Não é só um instrumento de acompanhamento, um instrumento de melódico, mas também aí que tá, né? Ele canta, eu canto, toco percussão. Então tem outros elementos, por exemplo, tem outros elementos que a gente tem uma parte dramática, uma parte cênica. Tem humor, tem lirismo, tem troca com plateia. Então, e cada lugar que a gente vai, a gente tenta incorporar alguma coisa que seja do local, né? Algum elemento, quando possível, né? Isso é muito legal também. A gente se deixa influir muito. Né? Interage bem com a plateia do lugar. Uma grande parte dele está deixado para ver o que acontece. Tem uma grande parte de improvisação, não somente dentro dos números, que alguns são mais livres mesmo, a gente não sabe quanto tempo dura exatamente a música, não está fechado o arranjo, mas também dentro do espetáculo, a gente pode mudar o roteiro, incluir coisas novas, deixar outra forma, convidar músicos locais. Muda muito de acordo com o que a gente consegue lembrar na hora também, né? Imagino. Bom, a gente está falando dessa interação com a plateia, e aí eu queria saber então como é que foi essa experiência aqui na Usina de Arte, né? Vocês estão ministrando oficina, não é a primeira vez, o Silvio já esteve aqui ano passado e tal. Como é que vocês estão vendo esse processo aqui no Acre, essa escola? O processo e a escola é fantástico, né? Eu acho que eu pessoalmente não conheço, não tenho visto uma outra escola com essa mesma proposta e com essa mesma infraestrutura e capacidade de levar essa proposta para frente. Então é muito interessante de poder estar aqui trabalhando. Eu acho que foi um desafio tanto para os alunos quanto para mim. Porque, como eu falei antes, eu venho do mundo da dança e eu estou mais acostumado a dar aula para bailarinos do que para aspirantes músicos. Então, para mim, foi um desafio de levar para eles. Eu não dei aula de sapateado. Eu dei aula de corpo, de postura, de consciência corporal, de ritmo, esquemas rítmicos mesmo, entendimento rítmico de compasso, de tempo, de divisão de tempo, de grupos de compasso, de tipos de ritmo, né? Mas isso através do entendimento corporal, então com palmas, com ritmos, com instrumentos simples, o instrumento mais simples que tem, o corpo, né? Pisa lá, palma, boca, fala, canta e tal. Para o músico, para o aspirante músico é muito importante isso, porque a memória, o entendimento muscular é mais forte que intelectual, entendeu? Se você entender uma coisa com o corpo, você transmite isso através do seu instrumento com mais força, mais segurança mais tarde. Então é um trabalho que é importante para isso. Para mim foi muito, muito bom. Eu acredito que para os alunos também. Deu para identificar alguns jovens talentos, Chico? Umas pessoas com mais, certamente deu para identificar umas pessoas com mais potencial e com mais facilidade para isso, né? Se são jovens talentos no sentido artístico, eles vão ter que descobrir ainda, né? Aí, porque eu não vi eles com o seu instrumento. Eu tirei o instrumento deles, porque tem uns que tocam, estudam flauta, estudam violão, estudam bateria, uma diversidade grande de e eu botei eles num contexto que não é o deles, que não é do instrumento deles. Então eu não sei se eles têm talento para o instrumento deles, eu sei o que eles fizeram comigo, né? Mas eu acho que já deu para ver umas pessoas mudar de postura, umas pessoas mais tímidas, mas se descobriram, eu tenho facilidade para isso, começaram a abrir o peito. Isso para mim é muito importante, para eles, para a autoestima e para a relação que eles vão ter com o seu instrumento e com o público, né? E pensando em formação, como é que vocês veem, por exemplo, a ideia de uma escola que reúne no mesmo lugar
vários segmentos artísticos. Isso é bom para a formação? É importantíssimo. Eu não vejo esses alunos para os quais a gente estava dando aula como alunos nem de música, nem de dança, nem de teatro, nem de uma coisa nem de outra, mas sim alunos de uma experiência de vida. Eu acho que o importante aqui é a experiência de vida, a oportunidade de ver outros tipos de expressão, outras maneiras de pensar, receber informações a respeito de um pouco de tudo, além de arte, informação assim cultural, de vivência mesmo. E claro que adequar isso à maneira, à cultura deles, né? Qual era a pergunta mesmo, hein? Se essa ideia de reunir todo mundo no mesmo lugar, com vários segmentos artísticos, isso é bom para a formação, né? É ótimo. Qualquer ensino de arte, de filosofia, de qualquer coisa tem que ser num núcleo assim onde todos possam se encontrar. A ideia lá de Córdoba, da grande mesquita de Córdoba, né? Esse tipo de coisa, onde você junta todo mundo, tudo ferve e desenvolve. E as instalações aqui são perfeitas, são maravilhosas para se ter esse tipo de encontro. Você tem espaço, tem salas ótimas, tem boa acústica, tem tudo. E tem gente disposta tanto a dar aulas e contribuir com suas ideias, como para escutar e receber as influências desses alunos, né? De escutar e ver e tentar fazer com que eles mesmos se descubram. Lúcio, eu queria mudar um pouquinho de assunto, fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: você tem um trabalho aí baseado na obra do maestro Villa-Lobos, não é isso? Isso. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, de como é que está isso. Tá, bom, começou com um trabalho, eu estava trabalhando em cima de compositores eruditos brasileiros, que já estava abrangendo, não sou eruditos entre aspas, né? Eu trabalhava com Guerra Peixe, com Radamés, com Villa-Lobos, com Nazaré. Ernesto Nazaré também, por causa dos choros, né? E me senti assim que poderia concentrar mais na obra do Villa-Lobos por enquanto. Então, esse outro trabalho chamava-se Bipolaridade, que era um trabalho assim de pegar essas obras e trabalhar de uma maneira jazzística, era juntar os dois polos, do improviso com o estabelecido partitura, né? Tem coisa com improviso espontâneo. E aí concentrei no Villa-Lobos, porque achei que seria, a obra do Villa-Lobos é tão maravilhosa, tão grande, né? Tem tanta coisa linda. Com muita brasilidade também. Muita sonoridade, né? Ele trabalhava muito bem esse aspecto. E tinha esse negócio meio maluco dele, né? Dos sons e da... Comecei a trabalhar em cima do poema sinfônico Floresta Amazonas, e tentar transformar isso numa ópera moderna, um balé moderno, assim, com um libreto novo, que contasse uma história mais contemporânea do que índios tacando fogo na floresta, essas coisas. Mas acabei abrindo o leque um pouquinho e incorporando outras músicas que não são do Floresta Amazônica, inclusive porque no Floresta Amazônica só tem 4 canções, né? E o resto são episódios, digamos assim, e músicas que são difíceis de você trabalhar de uma forma jazzística. Então peguei ao todo umas 10, 11 minutos, peguei uma suíte, 3 movimentos, 4 movimentos numa suíte, mais 8, 9 músicas e fiz os arranjos, mudei, inseri interlúdios e espaços para improviso, mudei um pouquinho as harmonias. Sim, adequei a uma linguagem mais contemporânea. E aí gravei um disco que está pronta. Tem participação especial de vários músicos, solo, trompete. O quarteto básico com o qual eu apresento é violino, contrabaixo, bateria e piano. E botei ritmos de índio, né? Botei umas coisas assim. E no disco aí eu convidei várias outras pessoas. Convidei um flautista espanhol, Jorge Pardo, para fazer um solo, mandei por internet, mandou de volta, depois um solo lindo. A facilidade da tecnologia. A facilidade da tecnologia que não para de me surpreender. Eu decidi lançar a mão dessas coisas. O disco é todo acústico, gravado num estúdio muito bom, com bons microfones, não tem assim, recursos eletrônicos, não tem teclados, não tem essas coisas. São todos músicos tocando mesmo,
Não tem bateria eletrônica, nem samples, nem nada disso. É muito acústico. E a qualidade de som é muito bom, o resultado está ótimo. E a gente tem apresentado um espetáculo de 1h20 que tem inclusive umas projeções. Então, uma das músicas que é o Melodia Sentimental, não é Melodia Sentimental, não, acho que é Canção do Amor. Canção do Amor começa com solo de flugelho. Então, obviamente, não posso levar um flugelho para a estrada, porque o quarteto básico já está. Adicionar mais um fica complicado. Então, começa com projeção de uma coreografia, uma bailarina dançando, projetado com o solo de flugelho, que é a introdução toda da música. E a gente entra tocando em cima disso. Então, tem participação virtual de solistas e outros meios de expressão. Tem balé, tem artes plásticas, tem vídeo, tem é bem multimídia, então. É multimídia. É uma coisa multimídia, mas de maneira simples. Não tem assim, não é uma coisa tecnologicamente complicada. É muito simples, na verdade. Aliás, assim, se bem trabalhada, sem forçar a barra, a tecnologia ajuda muito na arte, né? Muito. Tem que saber dosar. É que nem aquele negócio de botar a tecnologia na mão de um selvagem, um animal, né? Aquele negócio vira um volume estúpido, né? Amplificação. Se você fica fascinado pela tecnologia, o resultado fica muito tecnológico, joga muitas coisas, mas e daí? Entendeu? Depois de 10 minutos é muita pirotecnia, né? É muito delicado, porque a tentação é muito grande. Muito fácil, aperta um botão, acontece uma coisa incrível, né? Bom, então apertar 3 botões ao mesmo tempo, vamos ver o que dá. Fica, né? Rapazes, foi um prazer recebê-los aqui no Ideias da Aldeia. Prazer foi nosso. Todo nosso. Obrigado demais pela boa conversa. Obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.